Nenhum detalhe é pequeno demais para quem é apaixonado por cerveja. Isso é qualidade artesanal. Eisenbahn. Aprecie com moderação. Hoje em dia, existe um jeito novo para tudo. Para voltar para casa de carro, para ouvir a playlist predileta, assistir aos nossos programas favoritos e até para estar perto dos amigos. Com a nossa alimentação, não é diferente. Dá para continuar saboreando o que a gente mais gosta, só que de um jeito novo. Por isso, a Seara, a empresa que mais inova no setor de alimentos, acaba de criar a linha Incrível Seara, a única com a exclusiva Biomolécula I, capaz de trazer todo o delicioso sabor e textura de carne para pratos 100% vegetais. Linha Incrível Seara, um jeito novo de sentir sabores incríveis. Muito bem, começando o Festival Path, que vai trazer um tema muito bacana para todos vocês que estão acompanhando esta super live que trouxe dois candidatos, né? A gente está num período eleitoral, dois candidatos que vão trazer as suas propostas a respeito para a gente começar a discutir, debater a respeito dessa história toda sobre o cancelamento. E o Festival Path, que já vem há muito tempo compartilhando ideias, trazendo experiências para que a gente cada vez mais crie uma sociedade plural. Então, com vocês, a partir de agora, Cecília Boechat, bem-vinda, André Carvalhal, que vão abrilhantar esse nosso bate-papo a respeito do cancelamento. Suas considerações iniciais, candidatos, por gentileza? Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Cecília Boechat, sou jornalista, apresentadora, criadora de conteúdo digital e modelo. E vamos aí trocar uma ideia sobre esse ponto polêmico que é o cancelamento. Isso aí. Olá, pessoal, bom dia. Obrigado pela participação aí, pela audiência de todos. Eu sou André Carvalhal, para quem não me conhece, eu sou escritor, sou consultor, palestrante, sou especialista em design para sustentabilidade, trabalho com comunicação, com comportamento, com algumas marcas, também criando conteúdo e vamos lá. Bom, então a ideia aqui, Cecília, André e demais humanos, é a gente tocar nesse assunto espinhoso que traz muita dor para muita gente, que né, efetivamente entra no meio desse tribunal da internet, e a partir dessa história tudo muda. E a pergunta que eu começo a fazer para você, audiência, tá com a carteirinha da OAB em dia? Porque a gente julga e julga demais, né? Nesse momento das redes sociais onde a gente está muito acostumado a falar e muito pouco a ouvir. Vocês, Cecília e André, como fazem parte dessa construção da comunicação digital, como é que vocês estão enxergando esse movimento mais doloroso? Agora, né, nessa semana, a gente teve agora o caso do Carrefour, por exemplo. Então, né, é uma empresa que está passando por uma crise. Então, a primeira pergunta, facinho, que eu quero deixar para vocês é:
tem um lado bom o cancelamento? Quer começar, André? Pode começar primeiro. Eu acredito que sim. Existe o lado bom. Eu não acho tanto que o cancelamento em si tem um lado bom, mas respondendo aqui mais no resumo, acredito que sim, porque joga luz sobre determinadas questões, muitas questões urgentes. As pessoas precisam sim tomar responsabilidade, as pessoas, as empresas, mas, por exemplo, nesse caso do Carrefour, por exemplo, eu me pergunto em como esse cancelamento se dá de fato. Se as pessoas de fato deixam de consumir nesse mercado, assim, como esse cancelamento impacta na vida real, não só na digital. E outra, não é a primeira vez que um caso de violência aconteceu no Carrefour. Se não me engano, foi esse ano, no fim do ano passado, um outro jovem negro foi assassinado por estrangulamento no Carrefour, aqui no Rio de Janeiro, inclusive, na unidade ali na Avenida das Américas. Então, e também aconteceu todo esse movimento, na época foi um grande... as pessoas se manifestaram muito e tal, também nessa mesma questão, segurança terceirizado, não era contratado diretamente da empresa, e aconteceu de novo. Então, assim, realmente não estou trazendo nenhuma solução aqui, mas me pergunto o quanto isso realmente impacta. Mas sim, acredito que tem um lado positivo, sim, de chamar a atenção. Sim, eu super concordo com a Cecília, e eu acho que tem uma coisa por trás disso, que é o que eu sempre falo, né, quando me perguntam sobre esse tema, já escrevi, já falei muitas vezes sobre isso, que é a constatação um pouco da mudança da pirâmide de influência, né? Durante muito tempo, toda a comunicação, todas as verdades, né, todo o conteúdo, ele era disseminado a partir de um único ponto. Então, a gente tinha uma verdade absoluta que era construída ou pela imprensa, né, ou pela mídia, né, enfim, mídia e imprensa ali ocupando meio que o mesmo papel, e o consumidor ou o espectador, as pessoas em geral que não tinham esse poder ou de ser um formador de opinião ou uma celebridade, né, uma pessoa influente, né, antigamente a gente chamava de pessoa influente, né, antes de chamar de influenciador. Então, se você não era um político, se você não era alguém na fila do pão, você estava sempre passivo àquelas notícias, aquelas informações, aquele conteúdo, e cabia você ali fazer o boca a boca com seus amigos, né, com as pessoas próximas a você, concordar ou discordar daquilo. E hoje eu acho que a internet possibilita para a gente essa inversão. Então, é quase como se, de fato, agora a gente tivesse as pessoas, né, ocupando esse papel, né, desse tribunal do júri, né, que você falou. Eu gostei desse trocadilho com a questão da OAB. É, de fato, como se todas as pessoas estivessem se sentindo mais empoderadas a falar, a compartilhar, discordar, duvidar, questionar. Então, eu acho que, assim, se a gente pudesse tirar alguma coisa de positiva, né, desse movimento, para mim é esse que é um pouco do que a Cecília trouxe, que é tirar o espectador ou o consumidor, as pessoas, né, dessa passividade e transformar elas em agentes, né, mais construtores dessa realidade, desses imaginários coletivos. Aí eu acho que a gente, né, provavelmente vai entrar aqui em várias questões, né, que podem ter a ver com o efeito boiada, né, o manada, que muitas vezes a gente, né, critica, mas a gente entra muito nele. Então, por exemplo, no caso do Carrefour, a gente viu, né, e tantos outros casos, uma quantidade de gente compartilhando sem nem entender o que aconteceu, como é que começou, o que era, se era funcionário, se não era, quem que morreu. Então, né, aí eu acho que a gente pode entrar aqui nas coisas que são ruins disso, né, dos perigos que tem nisso. Mas, enquanto fato, eu acho que tem essa importância de tirar as pessoas dessa passividade. Eu diria isso. Agora, eu vou compartilhar duas frases com vocês e eu queria que, de certa forma, essa frase reverberasse alguma coisa positiva. Essa frase, evidentemente, ela está totalmente conectada com esse tema que a gente está trazendo aqui, de dois gigantes, na verdade. O primeiro é
Quem vê de longe julga, quem vê de perto compreende. Essa é uma frase dita pela Karina Okajima Fukumitsu, que é o maior nome da suicidologia no Brasil. E a segunda frase é de um outro cara que desenvolveu também um legado extraordinário, um tal de Jung, que ele faz uma perguntinha bonitinha para nós. Você prefere ser bom ou ser inteiro? André e Cecília, vocês que estão dentro dessa vitrine, que se relacionam muito com as marcas, com as mídias e principalmente com o público final, como é que vocês se sentem nessa situação, né? Nessa exposição e nessas possibilidades do erro? Sim. Bom, eu tenho experiências bem diversas relacionadas a isso, né? De quem tá dos dois lados, né? Eu como comunicador, como jornalista, né? E também todo o outro lado, né? Enquanto comunicador, enquanto jornalista, por expor as minhas ideias. Mas, para além disso, eu trabalho com marcas, né? E assim, eu peguei o surgimento da internet, da produção de conteúdo das marcas, a autopublicação, e já trabalhei com muita marca que foi cancelada, já tive que gerenciar muita crise de cancelamento em marcas, por motivos, né, diversos, né, relacionados a racismo, a gordofobia, nenhum, né, relacionado à morte, né, como a gente começou aqui esse exemplo, mas outras coisas que em outros níveis também eram muito nocivas. E eu entendo as pessoas que são contra o cancelamento, e uma vez eu fiz ali no meu Databolha, no meu Instagram, ali uma enquete perguntando para as pessoas se elas eram, né, contra ou elas eram a favor, e foi bem dividido, né, em relação a isso. E geralmente as pessoas que são contra, elas puxam esse argumento, que é assim, as pessoas erram, né? Errar é humano, as pessoas evoluem, né? Então, você tolhe a liberdade, a democracia, se você amedronta as pessoas, se você intimida as pessoas, se você deixa as pessoas inseguras e tal. Então, acho que muita gente fala isso. E eu entendo isso, né? Eu entendo que o processo ele é evolutivo, tanto para as pessoas quanto para as marcas. Mas tem gente e tem marca que não tem aquele coleguinha, né? Que avisa e fala, poxa, mas você pisou na bola, né? Assim, você pisou feio aqui, né? Você mandou mal. E aí eu acho que as pessoas elas são importantes nesse momento, né? Essa inversão, né, da pirâmide que eu falei no início, ela tem esse papel. Eu vi transformações reais acontecerem dentro de marcas que eu trabalhei ou que eu estava perto de alguma forma, que não teriam acontecido se essas grandes, né, confusões, se esses grandes conflitos não tivessem aparecido, né? Então, eu vejo isso, eu vejo que eu vejo as pessoas ocupando esse papel do coleguinha, sabe? Eu acho que tem um jeito que isso pode ser feito de forma positiva e que seja a favor desse desenvolvimento, né, desse processo evolutivo. Né? Vou só para encerrar aqui, mas trazer um exemplo prático de um casal. Sei lá, não importa, né, ali quem se coloca num papel de opressor ou de oprimido, mas se quem está no papel do oprimido se silencia, se cala, né, se aceita, né, e se normatiza, né, a opressão, aquilo não muda, né? Assim, quais são as chances daquilo mudar, né? Quais são as chances da pessoa perceber o erro dela, né? Da pessoa entender o que ela está fazendo de errado. Então, eu acho que é um pouco sobre isso, sabe? Eu acho que talvez a gente possa discutir em como fazer isso da melhor forma possível, né? Em como encontrar um equilíbrio, né? Em como ser justo, né? Enfim, aí a gente pode entrar também depois mais nisso, mas enfim, mas eu não vejo uma coisa contra a outra, sabe? Tá bom.
André, eu acho que é bem por aí mesmo. Não acho que essa é a melhor maneira de fazer o cancelamento, cancelamento como essa enxurrada de pessoas indo a ser realmente esse efeito manada que você citou. Não acho que essa é a melhor maneira de lidar com uma situação, com uma marca, de modo geral, né? Claro que tem coisas muito extremas. Eu acredito que a gente tem que, assim, talvez aprender o máximo possível com as situações externas a gente também, é uma ótima oportunidade. Se acontecer alguma coisa com uma outra marca, como foi o caso do Carrefour, que antes tinha acontecido com o Extra, assim, isso poderia ter sido um cuidado para ser sido tomado antes com mercados e marcas no geral. Mas, voltando à pergunta que o Anderson fez sobre como é estar nesse papel de comunicadora, mas também de público, e é muito complicado isso. Eu tenho esse receio porque eu acredito que conforme a gente vai alcançando um público cada vez maior, a gente tem mais responsabilidade com a comunicação, com as informações que a gente coloca. Isso é muito sério. Isso é realmente muito sério. No mundo, a gente tem cada vez mais desinformação e também fake news, que são, enfim, coisas diferentes, mas estão ali muito perigosas também as duas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O que eu tento fazer, o máximo possível, é me colocar como humana, assim. Eu mostro bastante as minhas vulnerabilidades. Então, como a gente estava até batendo esse papo antes de começar, eu trabalho principalmente com Instagram, né? E aí, no Instagram, a gente tem esse filtro da realidade e de o que é a nossa realidade e o que é a persona que a gente assume ali. Eu acredito que todo mundo assume uma persona, eu acho que é impossível não assumir, eu acho que é necessário até para a nossa preservação, assim, da preservação da nossa mente mesmo, acho que é necessário. Mas existe uma linha tênue entre você se colocar de uma maneira ali, eu sou uma profissional que estou atuando no Instagram também como uma linha de trabalho minha, e assumir uma coisa totalmente plástica, distante do que eu sou organicamente. Então, até pensando nesse universo do cancelamento, acho que tem tudo muito a ver. Mostrar as minhas vulnerabilidades, mostrar que eu posso mudar de opinião, mostrar que eu erro, mostrar que um dia eu estou bem, no outro dia eu estou mal, porque às vezes as pessoas acham que atrás de uma marca ou de um criador de conteúdo, um influenciador ou um influenciador, é só aquilo dali, quando é uma pessoa, sabe? É uma pessoa que está ali tentando lidar com tudo que está acontecendo, da melhor maneira possível, com muita terapia e muita rede de apoio, sabe? Então, eu acredito que essa é uma das melhores maneiras de lidar com isso, mostrar como a gente também é humano ali, sabe? Então, tentar crescer com isso. Se o Jung fizesse essa pergunta a vocês dois, o que vocês preferem, ser bom ou ser inteiro? Acredito, baseado nas respostas de vocês, que vocês votariam na integralidade do ser, na luz e na sombra, nas verdades secretas e nas coerências dos humanos. É por aí? Poxa, eu acredito que sim. Porque se a gente só se coloca num pedestal, eu tô certa, eu só faço tudo certo, você tá errado, esse julgamento, sim, isso não é positivo para ninguém. Gente, é um fato, todo mundo vai errar. E todo mundo já errou, sim, com certeza. Então, a gente só se colocar num papel de eu tô sempre certa, ou isso que eu tô falando é a verdade absoluta, não quero ninguém questionando o que eu tô dizendo, isso não faz nenhum sentido. Não é por aí que a gente aprende, não é por aí que a gente ensina. É muito mais rico a gente até... é um equilíbrio muito difícil mesmo. A gente tem que ter responsabilidade com as coisas que a gente fala, as nossas atitudes, principalmente pessoas públicas, mas a gente não pode se colocar num lugar de eu sei tudo. Então, eu prefiro muito mais ser inteira e fazer alguma coisa que o meu público, ou então as pessoas que nem me seguem, que o cancelamento ainda tem isso, né? Olha lá, fulana fez não sei o quê, vamos lá, fazer, sei lá, comentários horríveis sobre ela. E as pessoas nem seguem e vão lá atacar, jogar pedra. Então, assim, eu prefiro muito mais fazer coisas que não estão de acordo com as expectativas, mas ser honesta com isso, do que só achar que eu sou a boa azuda em qualquer aspecto. Sim. Eu também aprendi muito nesse ponto. Eu acho que eu aprendi muito até observando, né, muitas dessas
dessas tretas, né, que a gente acompanha, mesmo as que não acontecem com a gente. Quando a gente olha, né, assim, é comum ver, né, tipo assim, pegarem uma coisa de, sei lá, 15 anos atrás que uma pessoa falou, e aí usa, não, porque essa pessoa, olha como ela pensa. Não, gente, ela não pensa. Pode ser que ela ainda pense, né, desse jeito, mas assim, você não pode afirmar que ela ainda pensa hoje como ela pensava há 15 anos atrás. Eu acho que também tem sempre, né, nessas situações, ou muitas vezes acontecem nessas situações, de surgirem outros pontos de vista, né, de outros lugares. Então, né, como o Anderson trouxe, você está olhando de longe, né, às vezes é muito fácil de você criar uma opinião, né, você falar sobre alguma coisa. É o famoso engenheiro de obra pronta, né? Então, depois que está tudo pronto, você fala, não, isso aqui podia estar aqui, aquilo podia estar ali. É fácil, né? Difícil é quando você está ali construindo. Então, eu aprendi muito com isso, observando, às vezes na pele, e hoje eu mudei muito, inclusive até o meu tom, né? Assim, para um lugar muito menos de trazer verdades absolutas, né? Ou às vezes até querer impor a minha opinião e o meu pensamento, mas trazer mais pontos de vista, sabe? Trazer mais questionamentos, estimular as pessoas a refletirem mais sobre as coisas, e ficar menos nesse lugar, né, de quem tem essa verdade absoluta, né, de quem está muito certo, né, de que quem tem uma verdade. E eu acho que, né, quando a gente olha, tirando, né, situações, né, de empresa e tal, quando a gente olha para pessoas, eu acho que o cancelamento ele geralmente ocorre nisso, né, assim, com pessoas que, né, parecem que sempre tiveram ali um posicionamento muito, né, uma visão, né, muito forte, né, e aí, em algum momento ela vai dar uma escorregada. É como se o comportamento anterior dela e a postura dela, a forma como ela se comportou até então, não permitisse esse lugar de erro. E eu acho que o público ele reconhece isso, né? As pessoas elas né, conseguem relativizar isso de alguma forma. Portanto, mais vírgulas e menos pontos finais é o que os nossos candidatos estão propondo aqui para todos nós pensarmos e começar a colocar isso. E o curioso é que o que vocês trouxeram aqui me deu até um processo mediúnico aqui. Eu recebi do momento espiritual, o Jung está sorrindo de onde ele está. Ele ficou feliz demais em ouvir que a integralidade do ser está começando a ser bem-vinda na sociedade. E que assim seja. Antes de uma pergunta ácida, talvez azedinha, eu vou com uma pergunta delicinha da Marina Deman, que está na internetica nos acompanhando aqui. E ela pergunta o seguinte: o quanto realmente isso tira as pessoas da passividade? O que realmente dessa revolta fica apenas no digital? Acreditam que no analógico gera ação de mudança de comportamento? Cecília Boechat, por gentileza. Eu acredito que isso vai da índole e das prioridades de cada um. Depende muito, depende se a pessoa se identificou com aquela luta, e também acho que a pessoa até observando um cancelamento, uma marca cancelada, ela também pode escorregar. Mas eu acho que é isso, eu acho que depende principalmente do que é mais importante para ela, então uma questão de prioridade. Então, assim, sei lá, um cartão de crédito foi cancelado. E aí, o que você vai fazer com isso? Você tem um cartão de crédito dessa marca aí, você pode tomar uma atitude sobre isso ou não. Ninguém está olhando a sua carteira. Talvez até pode olhar, você está saindo com um amigo, você paga o negócio, e aí vão te questionar. Você muda por causa do cancelamento, porque você não quer dar ibope, dar dinheiro para aquela marca, ou porque você tem medo? Depende muito de cada pessoa. Acho que cada um vai saber responder isso muito melhor. Até porque é exatamente isso. Acho que a pergunta faz todo sentido. E como a gente está falando do analógico, vai depender de você. Ninguém está olhando no seu extrato bancário, ninguém está vendo onde você está indo, de quem você está consumindo. Eu acho que o cancelamento, não sei se a gente vai falar mais disso mais para frente, mas ele joga muita luz numa questão que eu acho essencial, de quem você consome.
por que você consome, de quem você consome. E aí isso abre espaço para muitos debates super importantes e urgentes até. Para quem está indo o seu dinheiro, acho que é muito importante a gente olhar o nosso dinheiro não como um gasto, mas como um investimento. Então, você está consumindo dessa marca por quê? Ou você não está pensando? Vale a pena você pensar? Se vale a pena você dar tanto dinheiro numa blusa, sendo que você sabe quais são as condições de produção daquela marca ou de venda na loja daquela marca? E por que não comprar de um afroempreendedor, um pequeno empreendedor, por exemplo? Eu acho que o cancelamento abre espaço para esses outros diálogos que são super importantes também. Sim, e eu acho que nem é só sobre marcas, né, Cecília? Acho que também é sobre pessoas, né? Essas mesmas segue, perguntas, né? A gente pode fazer exatamente para quem que eu dou palco, né? Assim, quem que eu dou audiência, aonde que eu comento, o que eu falo, né? Assim, com quem eu sigo. Então, eu acho que também tem muito daí. Acho que também essa é uma pergunta que é bastante frequente, né? Sobre e o quanto que é o suficiente se posicionar nas redes, por exemplo. Então, a gente viu, né, no início do ano, né, com todo o movimento lá do Black Lives Matter, né, e o tal do quadrado preto. Então, as pessoas, né, daquela enxurrada, né, de quadrado preto. E, de fato, quantas pessoas, de fato, estão mudando a sua vida, estão mudando as suas empresas, estão se abrindo, né, à diversidade, né, em diversos níveis. E aí é como a Cecília falou, eu acho que assim é uma questão que ela é individual. Então, assim, eu acredito muito que uma pessoa que, por exemplo, poste um quadrado preto e ela não mude em nada a vida dela, aquilo é um problema para ela. Mas, para mim, aquilo pode me inspirar numa mudança, né? Eu abrir o meu Instagram e ver 50 quadrados pretos... aquelas 50 pessoas podem não ir além do quadrado preto, mas 50 quadrados pretos podem ser o suficiente para eu tomar uma mudança na minha vida. Então, eu acho que é isso, é muito sobre a pessoa, né? Assim, é muito sobre você. E aí, né, eu postar, da mesma forma, eu postar o quadrado preto não garante que as pessoas que serão impactadas por aquilo irão se transformar. Então, né, tem muita gente que tem também todo esse rolê, né, do ativismo do sofá, do questionamento, né, enfim, de você só se posicionar em redes sociais e tal, de você sair compartilhando as coisas, né, obviamente que tem muito perigo nisso, como a gente falou no início, né, de você estar botando, né, lenha jogando gasolina em fake news, né, você está compartilhando coisas que não sabe. Aí, né, eu estou aqui partindo de um princípio de responsabilidade, né, de ética e tal. Mas eu acho que, de alguma forma, sempre pode contribuir com alguma coisa. Porque eu acredito muito que as mudanças, elas são uma consequência de uma tomada de consciência, né? Você não, né? Você se acorda de um dia para a noite, nossa, preciso mudar isso na minha vida. Não, aquilo é um reflexo de experiências, de coisas que você vai absorvendo, de histórias, de imaginários que vão se formando. Então, eu acho que até mesmo, né, a internet, né, nesse momento onde a gente acha que não está adiantando nada, sabe? Eu acho que ela pode adiantar para alguém. Eu acho que ela pode, né, causar algum tipo de impacto. Eu aprendo muito, né? Assim, eu também, né, produzo conteúdo para o Instagram, então, assim, grande parte do meu dia consumindo, né, conteúdo no Instagram, seguindo pessoas, vendo pessoas, trocando com pessoas que respondem o meu conteúdo, me mandam coisas e tal. E, nossa, eu aprendo muito, sabe? Eu vejo muita coisa, né? Eu conheço muita gente, né, que eu jamais teria acesso. Então, eu acho que a gente também pode tirar um lado bom disso. Talvez aqui no final dessa conversa, já, né, trazendo um spoiler, a gente chegue a essa conclusão de que pode ser bom, pode não ser, não existe uma verdade também absoluta em relação a isso. Mas acho que é importante a gente reconhecer também o que pode ser positivo nas coisas. E aproveitando uma coisa que você trouxe, André, na verdade, quando tem um cancelamento, muitas vezes as pessoas se sentem na obrigação de se posicionar para não serem canceladas porque não cancelaram no cancelamento. Então, exatamente. No quadrado preto, assim, muita gente publicando aquela coisa e tal. E se eu não publicar o quadrado preto,
Então eu não sou antirracista, então eu sou racista, não tenho que publicar quadrado preto. Gente, o quadrado preto foi um pilar importante para chamar atenção, né? Nossa, notícia em todos os lugares, além das manifestações, também redes de quadrados pretos. Então, isso é uma notícia, isso é uma consequência de um movimento. Mas, além de publicar o quadrado preto, como o André falou, você foi entender o que é a luta antirracista, você foi entender por que isso aconteceu, você foi entender como você pode participar, realmente somar, mudar a sua vida, o seu entorno? Exatamente. Pegando essa pista perigosa desse universo que vocês estão trazendo agora, a gente teve ali um acaloramento nas redes sociais a respeito disso, do Felipe Neto com o Neymar. Né? Então ele meio que pediu, ou meio que exigiu que o Neymar se posicionasse a respeito dessa questão. E aí o Neymar foi se posicionar depois que outras pessoas da NBA ou da Fórmula 1, enfim, se posicionaram. O que vocês acham a respeito disso, de uma pessoa te cobrar a respeito de um posicionamento seu? E talvez até um outro ponto que eu achei até interessante, a resposta até do Felipe Neto, depois, né, do Tribunal da Internet se voltar contra ele, a resposta que ele teve, eu acho que é um posicionamento... Vocês consideram isso um posicionamento maduro? Você pegar um tema que está surgindo agora, e na internet, vocês que são comunicadores sabem que é muito bom surfar na onda daquele momento. Né? Te traz ibope, te traz expressividade e tudo mais. E aí, o que vocês acham? Qual o extrato que vocês tiveram especificamente a respeito desses dois comunicadores, né? Olha, eu acredito que essa questão ela carrega algumas camadas de complexidade. Então, assim, eu penso que... Você falou muitas coisas super relevantes aqui, Anderson, porque realmente quando a gente está falando... O cancelamento traz ibope e é bom para o nosso engajamento, isso é um fato. Sim, pensando sobre algoritmos. Isso é um fato. Porém, ao mesmo tempo, o efeito manada é muito perigoso, porque se você não sabe quem está liderando o movimento, você não sabe exatamente para onde ele está indo. Então, é muito perigoso você só surfar numa onda, qualquer que seja, de cancelamento ou não, ou de exaltação, de qualquer tendência, é muito perigoso. Então, eu, pessoalmente, eu não costumo surfar em tendências que estão surgindo ali agora. É claro que pode acontecer também, como eu disse, prefiro ser inteira do que ser boa, mas geralmente não é dessa maneira como eu costumo me comportar. Outro ponto, eu acredito que faz algum sentido a gente cobrar posicionamentos em determinadas questões. As coisas não são escritas em pedra. Então, como aconteceu, por exemplo, na época das últimas eleições, pessoas que eram a favor de determinado candidato ou muito contra outro candidato e questionando atrizes, atores, cantores. E aí, quem você vai votar? Eu quero saber quem você vai votar, porque eu tô consumindo você, eu tô indo no teu show, tô ouvindo você nas plataformas aí musicais, então eu quero saber quem você vai votar. Então, entendo bastante. Inclusive acompanhei, fiquei assim, muita gente não se posicionou. E fiquei, perigoso. Agora, nesse ponto específico, é muito complexo e muito absurdo uma pessoa branca cobrar um posicionamento de uma pessoa negra sobre uma questão de negritude, de posicionamento racial. Não, você não tem esse direito. Absolutamente não tem. Ponto. Acho que isso é mais um ponto do que uma vírgula nesse ponto específico. E aí a gente vai entrar em 1 milhão de questões de tensões, relações interraciais no Brasil, como as coisas são como são, que tipo de acesso cada pessoa tem, acesso de conhecimentos e acesso para problematizar questões, enfim. Não é muito ponto do nosso painel aqui agora, então não vou me estender muito. Mas eu acho que nesse ponto, nessa questão específica que você trouxe, é mais um ponto do que uma vírgula. Não, uma pessoa branca não pode cobrar uma pessoa negra um posicionamento racial. Perfeito. Candidato? Bom, eu me lembrei aqui de um outro caso, que foi o caso da Anitta, onde muitas pessoas também, né, falavam muito, né, isso. Anitta não se posiciona, Anitta não fala sobre política, Anitta não sei o quê, nananã.
E aí eu acompanhei um momento, né, dela vir a público e ela falar assim, gente, olha só, eu não me posicionei porque eu não sabia, sabe? E eu, enfim, eu não vou ficar aqui falando qualquer coisa, né? Eu fui me informar, eu fui estudar primeiro para falar sobre isso. Eu tenho responsabilidade com o meu público, eu tenho responsabilidade sobre o que eu falo. Então, eu acho que tem um pouco sobre isso também, sabe? Como a Cecília falou, eu acho que tem muitas camadas, eu acho que tem casos e casos, como ela trouxe, né, um olhar da visão racial que eu não poderia ter. E aí eu acho que também tem isso, né? Assim, ao mesmo tempo que você... eu acho estranho, né? Você virar do nada, tipo assim, fulano, o que você acha publicamente? Né? O que você acha sobre isso? Isso já me soa estranho, né? Assim, de uma forma generalizada. Né? Sabe? Assim, se você não está relacionado àquele tema, né? Se você não foi alguma coisa que você fez, então você vai ficar catando pessoas, então porque eu sou homossexual, eu tenho que saber e opinar sobre todas as questões relacionadas a isso, a questões LGBTQIA+, sabe? Enfim... então, acho que tem esse lugar de perigo. Mas eu também, né, acho que tem esse lugar de, tipo assim, de tanto que as pessoas cobraram a Anitta, ela foi lá aprender, se informar e falar. Então, eu também acho que a gente pode olhar por essas duas perspectivas, sabe? Acho que é difícil a gente chegar numa generalização. Perfeito. Agora, a resposta da Cecília... acessou, né, ela trouxe uma palavra no discurso dela que acessou meu lado romântico aqui, que ela falou exaltação. E exaltação me lembrou Exalta Samba, que já me levou, eu me apaixonei pela pessoa errada e ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo. E justamente isso, eu já vi situações também de duas pessoas conhecidas quebrarem o seu vínculo e aí expor essa situação que, em teoria, era vivenciada a quatro paredes, e não existe, evidentemente, né, numa relação entre homem e mulher, numa relação qualquer de um relacionamento, não existem muitas vezes, né, testemunhas para saber o que é verdade, o que não é verdade e tudo mais. E a partir disso, alguém que é muito conhecido traz essa dor que esteja envelopada numa dor de rejeição, de traição ou do que quer que seja que a pessoa esteja sentindo, e ela expõe aquela situação real ou não, e aí no meio dessa história vem o efeito manada e implode a outra pessoa, que muitas vezes não tem nem o direito de resposta. Fale-me mais a respeito, por gentileza, Cecília, você que acessou o Exalta Samba que mora em mim. Bem, novamente, eu sou a rainha das complexidades. Acho que nada é tão simples quanto parece. Então, sim, quando a gente está falando de um relacionamento romântico, sexual, enfim, é complicado porque a gente não tem testemunhas oculares para comprovar coisas. Ao mesmo tempo, acho complicado, pensando em um relacionamento, principalmente relacionamentos heterossexuais, a gente tem um histórico de apagamento de violências, então isso tem que ser considerado, sim, isso tem que ser considerado, mas de modo geral, trazendo essas ressalvas que eu pontuei, acredito que é muito importante a gente ouvir de todos os lados. Eu mesma já me envolvi em situações parecidas com essa, claro que não em tamanha proporção, quando a gente pensar em pessoas famosas e tal, conhecidas na época, eu estava na faculdade, tem, sei lá, uns 4, 5 anos isso, mas eu tinha um relacionamento com uma pessoa dali do entorno, do mesmo grupo, e era um relacionamento razoavelmente público para o nosso meio, dali universitário, e eu não compartilhava muito o meu ponto de vista, porque nisso eu era um pouco mais reclusa, eu compartilhava mais com os meus amigos, e a outra pessoa compartilhava de uma maneira um pouco mais pública, e aí isso gerava uma opinião dos outros sobre mim. Que eu, obviamente, não gostava. Então, porque as pessoas só acabavam ouvindo um lado porque eu não queria expor o outro lado, assim. Então, acho muito complicado. Eu acho que todo mundo tem que ter a oportunidade de ser ouvido,
tomando a devida ressalva que eu trouxe em relacionamentos heterossexuais, que historicamente tem esse peso, mas, de modo geral, eu acredito que todo mundo tem que ser ouvido. E é muito complicado você trazer, assim, abertamente coisas que aconteceram no íntimo, né? Não sei em casos de violência, que sim, você tem que expor, você tem que levar à delegacia, qualquer pessoa que esteja em alguma situação de violência, eu entendo o medo, mas é importante que você exponha isso para não se manter num ciclo de violência. Mas eu acredito que o ideal, que não é a nossa realidade sempre, o ideal é que as pessoas tenham a oportunidade de falar e cada um trazer o seu posicionamento. Eu gostei do que a Cecília trouxe agora no final, que era exatamente o que eu ia falar, sobre essa questão de quando vira alguma coisa relacionada à criminalização, né? Então, assim, se você, sei lá, você passou por algum tipo de violência, de abuso, de alguma coisa e tal, e que isso é crime, isso tem que ser apresentado aos órgãos, né, competentes a isso, né? Aí sim eu acho que a gente, né, a brincadeira da OAB que a gente fez no início perde a graça, né? Porque aí, de fato, cabe a profissionais, né, isso, né? Quando você entra num assunto que é relacionado a qualquer tipo de criminalização. Eu já acho que tem uma distinção grande e talvez uma linha muito tênue, né, entre essa cultura do cancelamento, né, e que talvez eu até veja, né, como eu estou trazendo aqui na minha fala, de uma forma mais romântica, né, um cancelamento não violento, né, um cancelamento amigo, aquele cancelamento que é aquele que te bota para cima e te faz pensar, e a cultura da exposição, né? Que a cultura da exposição, ela tem um pouco a ver com essa sua pergunta, que é de você jogar tudo no ventilador, e da mesma forma você pegar o cara e tipo assim, aí para mim, independente do que a pessoa fez, sabe? Aí você vai compartilha na rede social o endereço da pessoa, o telefone da família, a conta do banco, não sei o quê. Para mim, por pior que seja o crime que essa pessoa tenha cometido, se foi um crime, não cabe às pessoas julgar algo, né, que é a competência da lei. Então, da mesma forma como a gente viu, assim, gente, vamos invadir hospitais e ver se os hospitais estão sendo ocupados. Isso não é responsabilidade das pessoas fazerem isso, né? Ou vamos lá invadir a casa da pessoa, né? Né? Como a gente também já recebeu diversas notícias nesse sentido. Então, eu acho que aí você já vai para um outro lugar, né? Que é esse lugar de violência, é um lugar, né, de justiça, né? De responsabilidade, de fato, da justiça. E aí, para mim, isso até extrapola se é um relacionamento a dois, né? Se é um relacionamento pessoal ou se é, sei lá, meu vizinho. Descobri que o meu vizinho é pedófilo. Eu não vou, tipo, pegar e compartilhar isso na rede social. Eu vou na delegacia, né? Você vai, né, procurar os órgãos que são competentes a resolverem isso. Então, para mim, é quando o cancelamento, ele degringola, sabe? E aí aquilo acaba aparecendo... Para mim, aquilo, sim, acaba sendo pouco eficaz. Muitas vezes você acaba atrapalhando a investigação, né, dos órgãos competentes, você acaba, né, expondo testemunhas e pessoas, e isso pode trazer consequências para essas pessoas também. Você, né, aí a gente começa a entrar aqui numa série de outras camadas, e aí sim eu já não acho que seja o povo, né, assim, o julgamento do povo. Olha, vocês e os deuses do streaming prepararam o ápice desse bate-papo de hoje, que está sendo delicioso, estou aprendendo horrores aqui com vocês. E vocês justamente prepararam para essa pergunta que eu estava tentando encaixar, mas que ela não estava ainda maturada o suficiente. Como separar o homem ou a mulher de sua obra? Então vamos pegar um exemplo, vamos pegar uma unanimidade hoje na internet. Imagino, pelo menos eu, do conteúdo que eu consumo, Mário Sérgio Cortella. Vocês gostam dele, Cecília, André?
Cara, eu não acompanho. Eu sei quem é. Ele tem, enfim, durante um período, até quando eu escrevi meu livro que fala sobre o propósito, foi uma pessoa que eu pesquisei bastante, porque ele tem um pouco desse repertório, mas eu não, assim, não sei. Muito da obra dele. Tá bom. Não tenho... Me traga uma unanimidade sua, André. Não sei, eu acho tão difícil unanimidade hoje em dia. Cecília, você tem alguém mais tchuki-tchuki assim? Unanimidade? Uma pessoa o quê que você quer dizer que eu não questiono? Uma pessoa que você fala que não todo que não questiona mundo, o conteúdo, né? O conteúdo que essa pessoa produz é um conteúdo muito, muito relevante, que traz belíssimas discussões. Ai, gente, Beyoncé. É isso. Porque assim, Black King pra mim é oração, de verdade. Assim, a cada trilha eu escuto uma coisa e me fortalece pra uma batalha, uma coisa que eu preciso. Aí eu escuto Find Your Way Back, eu falo, pô, tu tá fazendo tudo certo, cara, vai. Tá difícil, mas vai, tu vai encontrar. E é isso. Vou pegar esse exemplo. André, você tá de acordo com a Beyoncé? Tô. Beleza? Tô. Então vamos lá. E posso falar horrores aqui sobre a Beyoncé. Ótimo. Então é o seguinte, acabamos de descobrir agora que a Beyoncé, a verdade secreta, ela com ela mesma, comete um crime brutal, hediondo. E aí vem, né, quando a gente pega essa persona, que você vê a obra, que ela é inspiradora e tudo mais, como separar o ser da obra? Com vocês. E, infelizmente, pouquíssimos minutos, que o nosso bate-papo delicioso está acabando. Por favor, Cecília. Olha, eu não sei se é possível separar. Eu acho que essa é uma boa pergunta. Assim, eu acho que até mesmo a gente pode se decepcionar com unanimidades, né? Com pessoas que são, sei lá, você tem a obra, você admira, você gosta e tal... e aí a pessoa é um babaca. Sei lá, vou trazer um outro exemplo aqui que não é tão unanimidade, mas por exemplo, alguém que eu admirava, Kanye West. É um cara que, assim, eu admiro a obra dele, assim, a minha adolescência, era meu ídolo da adolescência, então videoclipe, música e tal. Aí o cara foi lá no VMA, né, pegou o microfone, esculhambou a garota, né, foi assim... todo errado, né, com a Taylor Swift na época, não sei se todo mundo tem essa referência, saindo inclusive em favor da Beyoncé, tipo assim, não é você que tinha que ganhar e tal, mas eu achei ele um babaca, então assim, perdeu créditos, né, e aí depois disso, né, foi perdendo cada vez mais, mas mas é um cara genial, né, imageticamente, né, sonoramente e tal, mas eu não vou te dizer que eu olho hoje para ele de um jeito diferente. Eu, por exemplo, não votaria nele para presidente hoje. Né? Mas consome o conteúdo dele ainda? Mas consumo o conteúdo dele de alguma forma. Mas também porque, sei lá, dentro da minha experiência, né? Assim, da minha vivência, das coisas que são importantes para mim, também tem uma escala, né, do que ele fez, né? Sei lá, se ele vai descobrir que ele, né, escraviza uma pessoa dentro de casa, no porão, sabe? Aí eu acho que também tem os níveis, né? Aí é isso, tem coisas que vão pro campo legal, civil e legal, né? Aí já é outra parada. Mas é realmente uma questão difícil, assim. Eu acredito que é realmente uma questão muito difícil. Eu acredito que é possível separar a pessoa da obra, e aí isso vai depender de o crime que ela cometeu, o ato passível a cancelamento que ela cometeu, como isso influencia. Então, assim, eu acredito que no caso do Kanye West, boa parte das coisas que ele fez, para mim, são assim, mano, inadmissíveis. Como no caso de inadmissíveis, tipo assim, como você se acha bom o suficiente? Quem você acha que você é para subir no palco e tirar o prêmio de uma pessoa? Você acha que é assim que você resolve alguma coisa? Não acho que é assim que você resolve. Então não. Como também o caso do Chris Brown. Tipo, bateu na Rihanna, acabou. E como poderia ter batido em qualquer outra pessoa, assim, acabou. Mas tirando essas coisas que dependem, né, do nosso... Quais crimes são inafiançáveis pra gente, eu acredito que você pode olhar o contexto. Qual foi o contexto que aquela pessoa fez aquilo dali?
E aí você vai entender se aquilo é possível ou não. Agora, um outro ponto que a gente não vai ter tempo de abordar, mas que eu acho que é legal a gente trazer, deixar essa pulga atrás da orelha, é o quão seletivo é o cancelamento. Então, a pessoa faz uma coisa e outra pessoa faz a mesma coisa. Essas pessoas estão sendo canceladas de maneira diferente. E aí, vamos entender por quê? Será que isso tem a ver com poder econômico? Será que isso tem a ver com etnia? Com o país de onde a pessoa é? Então, tem um monte de gente aí que tá batendo em mulher e ninguém tá nem falando sobre isso. Então, assim, vamos entender sobre isso e questionar 2 pesos, 2 medidas, será que isso faz sentido? Deixei aí no ar. Legal, boa. Excelente, excelente reflexão. Olha, humanos, o meu coração está sorrindo porque, na realidade, os candidatos aqui me convenceram. Eu vou votar nos dois, porque eu quero os dois na prefeitura e que se lasquem, como é que vocês se organizam aí com as ideias. Brigadaço, foi bom demais. Cecília Boechat, André Carvalhal, do Carvalhando e do @Cecília Boechat também. Então, a partir de agora, humanos e humanos, Cecília e André, me ajudem a jogar cada vez mais farofinha do Walt Disney sobre o castelo, porque daqui a pouquinho vem Marina Silva no Festival Path, que está brilhante, delicioso. Então, humanos, brigadaço pelo nosso super bate-papo e até a próxima. Nos vemos em breve. Valeu! Valeu, pessoal, foi ótimo. Obrigado a todos. Muito obrigada, gente. Foi uma maravilha. Obrigada pelo convite. E é isso, espero que a gente tenha conseguido deixar ainda mais complexo esse assunto. Nenhum detalhe é pequeno demais para quem é apaixonado por cerveja. Isso é qualidade artesanal. Eisenbahn. Aprecie com moderação. Hoje em dia, existe um jeito novo pra tudo. Pra voltar pra casa de carro, pra ouvir a playlist predileta, assistir aos nossos programas favoritos e até pra estar perto dos amigos. Com a nossa alimentação, não é diferente. Dá pra continuar saboreando o que a gente mais gosta, só que de um jeito novo. Por isso, a Seara, a empresa que mais inova no setor de alimentos, acaba de criar a linha Incrível Seara, a única com a exclusiva Biomolécula I. Capaz de trazer todo o delicioso sabor e textura de carne para pratos 100% vegetais. Linha Incrível Seara, um jeito novo de sentir sabores incríveis.
assim.